101º dia da nova era, a Ucrânia colocou sua assinatura em um documento destinado a salvá-la da destruição ou da captura pelos invasores russos. E como sabemos, os acontecimentos não foram isentos de drama. O tratado deveria ter sido assinado 2 meses atrás. Vamos falar sobre o que aconteceu, né? O que acabou levando à assinatura desse acordo. O acordo foi assinado há cerca de 15 dias, não se trata mais de um memorando. E, na minha opinião, surgiram perspectivas. Vamos falar sobre quais perspectivas surgiram para a Ucrânia em relação à assinatura desse acordo. Vamos começar pela Europa, que tentou cuidadosamente se enfiar nesse processo, blefou, mas em vez de impressionar os destinatários do blefe, acabou assustando o próprio povo. Viva a paz, todos juntos pela paz, todos juntos pela paz. A raiva explodiu no coração de Paris quando milhares de pessoas foram às ruas protestar contra a intenção do presidente Emmanuel Macron de enviar tropas francesas para a Ucrânia. Por toda a Europa ocorreram manifestações em massa contra o envolvimento na guerra. Os europeus não entendem o que devem fazer nessa guerra. Eles têm muita compaixão pelos ucranianos, tiveram compaixão, pelo menos sim, ajudaram com dinheiro, mas não querem enviar seus filhos para morrer pela Ucrânia. A indignação foi direcionada ao apoio agressivo de Emmanuel Macron à coalizão dos interessados, liderada pela França e pelo Reino Unido. Um passo que os manifestantes temem pode arrastar a França para uma guerra estrangeira catastrófica, sob o pretexto de garantir o cessar-fogo. Não ao exército europeu. Na prisão, corruptos para a prisão. Em um ato de protesto furioso, os manifestantes rasgaram a bandeira da União Europeia, expressando sua indignação com o envolvimento cada vez maior da França no conflito na Ucrânia e condenando a submissão servil da União Europeia à campanha militar da OTAN. Eles até rasgaram a bandeira da União Europeia. Queimaram nossas bandeiras e as deles, mas agora apenas rasgaram. O governo mente. O governo mente. Os gerentes já estão treinando os soldados. Após os reservistas, nossos filhos serão os próximos. A coalizão pró-Macron nos custará caro. Belgas, franceses, ingleses, alemães. Agora dizem que a Ucrânia vendeu todas as suas armas para a Rússia. Eles destruíram sua base industrial. Eles queriam entrar na OTAN, esperando que a OTAN os protegesse, mas eles mesmos podem não estar se preparando para a guerra. No geral, quem não está preparado para a guerra acaba recebendo a guerra. Quem é fraco será conquistado, ou pelo menos pressionado, e quem é tolo será escravo do inteligente. É a vida. Os ucranianos acreditavam em contos de fadas, e agora nós, dizem europeus, temos que pagar com nossas vidas pela estupidez deles. Os russos morrem por nada. Ucranianos e russos morrem por nada. O território continua diminuindo. Ao contrário das afirmações de Macron, os russos estão prontos para negociações. A obsessão da União Europeia pelo poder alimenta esse derramamento de sangue. A revolta de sábado enviou um aviso claro a Paris e Bruxelas. As pessoas rejeitam o militarismo de Macron. A França está em uma encruzilhada. Aceitar a paz ou se preparar para uma onda de distúrbios que abalará as bases do próprio governo. Uma onda de descontentamento está se espalhando pela Europa, já que cidadãos da Alemanha e dos Países Baixos expressam seu desacordo com o apoio contínuo de seus governos à Ucrânia. Na Alemanha, milhares de pessoas se reuniram em Nuremberg e Munique no sábado, unindo-se sob a nova aliança Juntos pela Alemanha. Suas exigências são o fim tanto da ajuda financeira quanto militar à Ucrânia e o fortalecimento do controle nas fronteiras nacionais. Parece que o povo se levantou até mesmo contra a ajuda financeira à Ucrânia. Além disso, circulam lendas sobre a ousadia dos refugiados da Ucrânia. Recusam-se a alugar apartamentos para eles, têm medo de se envolver com eles. Os alemães dizem que eles estão sempre exigindo e querendo tudo.
Eles estão insatisfeitos pois a política do governo não cumpre o que foi prometido antes das eleições, tendo mentido descaradamente. E agora ainda temos o antigo governo, ainda temos os mesmos políticos antigos e quando olho para o acordo de coalizão, está tudo como sempre para nós. A proposta de Merz de aumentar o apoio militar à BEA, sob o pretexto de antecipar a situação, contradizia diretamente as promessas anteriores. E os manifestantes, como Frank, Baterista no comício não. Não se contiveram. Em Amsterdã, dezenas de pessoas saíram para um comício contra a decisão do governo holandês. Continuar fornecendo armas para a Ucrânia. Por isso, praticamente ao mesmo tempo, os líderes da União Europeia começaram a recuar suavemente das amplas promessas que haviam feito a Zelensky. O que antes parecia uma demonstração corajosa de força por parte da Grã-Bretanha e da Europa, agora está silenciosamente se transformando em um compromisso militar mais cauteloso e reduzido em relação à Ucrânia. Agora, é provável que a Grã-Bretanha desista das propostas de enviar dezenas de milhares de tropas terrestres para proteger a infraestrutura ucraniana-chave. A Grã-Bretanha afirmou que, na verdade, nunca teve a intenção de enviar 20 a 30 mil soldados para proteger a infraestrutura ucraniana. O jornal, que analisou as discussões internas, informou que o risco de um confronto direto com a Rússia foi considerado alto demais. Uma fonte que participa da coalizão liderada pela Grã-Bretanha dos interessados afirmou que as forças propostas sempre foram insuficientes para garantir uma dissuasão real, destacando que os riscos eram altos demais e as forças insuficientes para tal tarefa. Vou traduzir para o russo compreensível. Agitaram os punhos, pensaram um pouco e agora, como o tio do outro lado do oceano não se assustou, então, rindo baixinho, foram para suas tocas. Ou seja, assustados porque seus próprios povos realmente acreditaram em suas bravatas, eles na verdade não iam fazer nada, só balançaram os punhos. Eles acharam que o tio Sam retornaria temendo que eles o substituíssem. Eles estão aqui e será necessário compartilhar com eles a influência e os lucros. Bem, por exemplo, da reconstrução da Ucrânia. Instrutores militares britânicos e franceses serão enviados para o oeste da Ucrânia, longe das linhas de frente ativas, para cumprir os compromissos assumidos anteriormente com Kiev. Os funcionários esperam que esse desdobramento limitado ainda possa sinalizar apoio de longo prazo, evitando ao mesmo tempo uma escalada. Ou seja, em vez de uma entrada poderosa da União Europeia e da Grã-Bretanha na guerra, restou apenas o envio de instrutores. Como pessoas de natureza romântica, os ucranianos sempre acreditam no Papai Noel, nos filmes de Hollywood e na justiça. Antes, eles achavam que, ao entregar as armas nucleares, tinham garantido para si, até o fim do mundo, algum tipo de intervenção e proteção. Depois eles acreditaram que estavam protegendo a civilização ocidental, e que o Ocidente lhes devia algo, um desastre para a vida. Depois, que os russos são maus porque não cumprem acordos, enquanto os ucranianos, embora também não cumpram acordos, são bons. Depois que o ator que interpretou o papel de presidente se tornaria tão honesto, bondoso, decente e bom quanto seu personagem na tela, no palco. Depois que Joe Biden salvaria a todos. Bem, e o mais recente, a incrível convicção de que eles vão conseguir sem esse nojento, repugnante, feio, assim como seu amigo pessoal, Koila Vladimirovich. E quem vai salvá-los desta vez é a Europa. É com isso que a Europa rima lá. Se você não sabe pensar, mas só sabe bater as orelhas e acreditar em qualquer charlatão, tipo Dmitry Vikov, Dmitry Gordon ou Yuri Shvets e outros Rashkin, então você facilmente vai acreditar que a Europa, que não construiu sua própria defesa, de alguma forma mágica, não só vai querer, mas também vai conseguir querer. Todos querem ajudar, então ri de nós, as Forças Armadas e todos os outros vão protegê-la com o peito.
Então, perguntem a si mesmos uma vez, juro, senhores, senhoras, rapazes, garotos, não sei como é aí, meninas, como é que ela vai fazer isso, a Europa? Vocês provavelmente não sabem e talvez não queiram perguntar, porque aqueles que acreditam, claro, em Khodorkovsky, Kasparov e outras boas fadas, eles não fazem perguntas, eles só fazem bolhas. E são bolhas cor-de-rosa. O Z ucraniano, não confunda com o Z russo que está escrito no tanque. Viajou pelo mundo, até foi parar na África do Sul russa por algum motivo, provavelmente para beijos, o que mais teria para fazer lá. Ficou em bons hotéis, bebeu vinhos caros. E aqui, aliás, honestamente, eu realmente sinto inveja. E não é inveja branca, não é inveja branca. Então, se exibiu na entrevista, mostrou como ele é independente, como ele é forte, musculoso. Então balançou o punho em uma direção desconhecida, bateu o pé e, enquanto começou a brincar com o membro no piano, percebeu que todas as noivas tinham fugido. Ops! E foi embora, cabisbaixo, lembrando como diziam por aí, e o cu do rouxinol. Foi isso que o incrível pianista Nikolai Petrov me contou há 60 anos no Devichestvo Ferkelman. Então ele foi para onde ele foi. Foi procurar pelo mundo onde o ofendido tem um canto de consolo. E confundindo de qual monólogo era a citação, gritou: em vez de uma carruagem, quero uma carruagem. Então, como era lá, onde está aquele acordo americano? Se ninguém nos quer bem, não pode ser, eu gostaria de esclarecer. Ele foi avisado várias vezes. Talvez queiram, mas não podem. Então vamos nos entregar ao primeiro que aparecer. E ele se entregou. Comédia bem, acabou. Bem, intervalo cômico. Agora tudo vai começar de verdade. Eu realmente espero que seja um dramático ou uma comédia dramática e não uma tragédia. E quantos garotos morreram? Enquanto o Zé que se divertia, bebia vinho e hidromel, escorria pelo bigode, mas caía na boca? Também bastante. Então, o que sabemos? Em 30 de abril de 2025, o acordo foi assinado. No contrato, não há obrigações de longo prazo. Se o presidente realmente quisesse recibos de longo prazo, ele teria mencionado os números corretos e exatos. E ele fica jogando umas ideias assim, umas ideias malucas, tipo, vamos conquistar 51 estados, vamos conquistar alguma coisa lá. Os ministros das finanças de ambos os lados disseram que o acordo é bom. Que nada, senhores, isso não significa nada. Eles diriam isso mesmo se fosse simplesmente horrível, um pesadelo, pior do que o fundo do poço. O acordo cria um fundo para a reconstrução da Ucrânia, e isso é incrível. Os investidores têm 3 votos no conselho de diretores, ou seja, os nativos, os aborígenes, têm 2 votos. Os investidores recebem o direito prioritário de explorar metais de terras raras. Bem, isso é anti. Lá tem grafite, titânio, assim como petróleo, gás, para construção e reconstrução de terminais de gás liquefeito, portos marítimos. Acho que tinha alguma coisa com a ferrovia, mas não lembro, só isso. O acordo talvez inclua o controle sobre a infraestrutura de gás. Isso estava na versão anterior, não sei se ainda está lá ou não. Esse é o gás russo e nós, em geral, queremos ter o nosso sujo, militarista e... pata imperialista. Na torneira. Então 50% de toda a renda da Ucrânia proveniente da monetização dos recursos estatais, é assim que isso é chamado de forma inteligente. Sim, bem, aqui são minerais, petróleo, gás, infraestrutura, tudo isso vai para esse fundo, né? E por que eu enfatizo isso? Porque eles vão para lá, passando pelos oligarcas e funcionários públicos. Mas nada disso, isso é uma vitória séria para a Ucrânia. Eu já disse muitas vezes que derrotar um inimigo externo, vencer ou defender seu país, sim, é significativamente mais fácil do que lidar com os próprios bandidos, que na verdade são eles que te governam. Esse dinheiro será usado para desenvolver novos depósitos, modernizar a infraestrutura e reconstruir o país. Parece que no contrato não há uma cláusula sobre garantia de segurança. Pelo menos para ser honesto, eu não acredito, só não sei, mas não acredito que alguém entre nós faria isso, certo? Mas, na minha opinião, deveria ter sido dito.
Aqui está a versão anterior, que todos nós queremos ver a Ucrânia livre, soberana e segura. Bem, e todo o resto é besteira, como no Memorando de Budapeste, mais ou menos. O resto de jeito nenhum. E isso como? Mas não há obrigações. Simplesmente não há. E ponto final. Sim, Zelensky antes chamava essa condição de inaceitável, mas isso foi antes dele perceber que não existem elfos no mundo e que a Europa, assim como era uma prostituta não muito cara, assim continuou sendo. No dia 17 de abril, como vocês sabem, foi assinado um memorando sem quaisquer detalhes. Ele é justamente parecido com o tristemente famoso Memorando de Budapeste. E um acordo, tratado, contrato, não sei como chamá-lo em russo, é melhor, já é como se chama um acordo. Isso, claro, é uma parceria econômica, e aqueles que investem dinheiro, esforços, conhecimentos, habilidades nisso, estarão interessados no fim das ações militares. Acho que agora, em breve, a linha de demarcação será congelada, com as correções que foram propostas na opção que sugerimos. O principal patrocinador, chamado Tio Sam, passou a ter prioridade. Agora eu vou explicar o que é isso, mas não é o direito exclusivo sobre os recursos minerais da Ucrânia. Esse conceito interessante já foi chamado de direito de senhoriagem quando existia na Espanha. Se não me engano, o senhor tinha esse direito. Se ele quisesse muito antes do casamento ou durante o casamento dormir com a noiva, ele tinha esse direito. É mais ou menos a mesma coisa. Qual é a diferença entre prioritário e exclusivo? O senhor não queria viver com ela depois. Isso é prioridade. Então, eu tenho o direito de prioridade, mas se eu recusar, a Ucrânia tem o direito de transferir esse campo para uma parte mais vantajosa para a Ucrânia. Mas o investidor principal pode perguntar, por quanto você entregou isso para ele? Tudo bem, eu ofereço o mesmo valor. E ele fica com isso. Isso é chamado de direito de prioridade, direito de sênior. Sobre o acordo de paz, parece que nós reconhecemos a Crimeia como russa, mas a Ucrânia não. Parece que a Ucrânia e o mundo não vão reconhecer de jure as regiões ocupadas, mas vão reconhecer de fato. Ou seja, como se diz, elas estão sob administração ou sob o controle da Rússia. E uma paz plena em um futuro próximo, previsível. Bem, não consigo imaginar como isso pode ser. Bem, pode ficar preso lá por uma década, 20 anos, talvez uma geração, talvez mais. Na Coreia já está preso pela terceira geração. De 7.000 quilômetros quadrados da Ucrânia, a Rússia controla cerca de 1.000 quilômetros quadrados. Quanto é isso? Bem, é um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos. Não, claro, é um pouco menos do que 20%. As Forças Armadas da Ucrânia hoje são 750 mil militares, de acordo com relatórios russos. Eles têm 2,4 milhões de militares, dos quais 1,5 milhão estão ativos, ou seja, em serviço ativo, o que é 2 vezes mais. Eles também possuem 2 milhões de reservistas. A Rússia, é claro, não vai sair das regiões ocupadas. Muito provavelmente agora, mesmo com a participação de capital internacional, eles também não vão avançar. Bem, vão se exibir, vão mostrar os músculos, alguma coisa para que sejam persuadidos lá, para que recebam mais. Ou seja, agora o movimento será para negociação, não mais para conquista. Portanto, é mais provável que até o final de 2025 seja organizada uma zona neutra na Ucrânia. Ali, uns 15 quilômetros, talvez até mais larga. Nela, talvez comecem trabalhos de extração de minerais e, com o dinheiro do fundo, será organizada e contratada Segurança Armada. VOHR. Para nós, é uma empresa de segurança privada. Para eles, é o exército particular do Fundo de Reconstrução da Ucrânia. Aos oligarcas russos será oferecida a participação no financiamento deste maior projeto do planeta. Para isso, os ativos de Putin e sua família no Ocidente podem ser descongelados. Claro, desde que esses ativos sejam transferidos para o projeto. Nesta fase, iniciará a suspensão das sanções. Se o dinheiro já estiver disponível, então começará o processo de retirada das sanções. A possibilidade de uma das filhas ser nomeada co-diretora desse fundo? Antes de tudo começar, antes de tudo acontecer, os russos vão mostrar como eles são caras durões, águias,
vão lançar mísseis nas cidades mostrando sua força e que eles têm muitas armas e que gastam o quanto quiserem. Ou seja, agora, como eu disse, agora eles vão tentar criar para si as melhores condições para negociações. A Rússia, aliás, vai ter que resolver mais uma questão muito importante que ela vai tentar não resolver, mas vai acabar tendo que resolver. Com quem ela está? Com a gente, quero dizer, com o mundo ocidental ou com a China? Porque a China vai resistir ao acordo. Como resultado desse acordo, eles perdem sua exclusividade no fornecimento de metais de terras raras. A Europa, até o final do ano, vai começar, digamos, a pedir e depois a implorar para deixá-los participar da divisão do bolo. Se aumentarem os gastos militares para 3%, e alguém, você sabe quem, sentado em um lugar de destaque, fala em 5%, mas fala isso de propósito, para que aumentem até 3%. Aí eles serão aceitos. Se não, dirão, primeiro a defesa, depois os bolinhos com geleia. Hoje já é maio. Sim, ontem, 30 de abril de 2025, virou a história da Ucrânia e de toda a Europa. Talvez da escuridão para a esperança, com o quê? Eu, senhoras e senhores, parabenizo a todos nós. Embora eu esteja longe de lá, como disse tio Eulenspiegel, a cinza chia no meu coração. Sobre outros detalhes vou contar no chamado canal de patrocínio. Quem não sabe? Por $4 por mês, você pode se tornar um patrocinador e assistir a vídeos adicionais mais detalhados e mais especulativos. Lançarei 2 vezes por semana. Aliás, anteontem, parece que coloquei lá um vídeo sobre coincidências estranhas no relatório de Zaluzhny sobre a situação na linha de frente. Bem, essas coincidências são simplesmente notáveis. Do meu ponto de vista, tem algo ali assim. E as conclusões deles é como se tivessem tirado do Zaluzhny, escrito em inglês num papelzinho, e passado para Zelensky. Bem, muito estranho. Então, é isso. No canal de patrocinadores, aliás, se alguém quiser patrocinar com um valor maior do que $4, pode ser 20, pode ser $99 por mês. Não vamos reclamar muito. Então é isso, senhoras e senhores. Basicamente é tudo por hoje. Vamos nos despedir e até a próxima vez.